Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa igreja, Senhor, obrigado por essa celebração. Obrigado porque estamos aqui no melhor lugar. Não teria lugar no mundo melhor para estarmos a não ser aqui, celebrando ao Deus vivo, único e suficiente. Senhor, nós declaramos, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos ser ministrados, Senhor. Nós declaramos o nosso coração, a nossa mente, um solo fértil para receber a Tua doce e preciosa palavra de Deus. Nós declaramos, Senhor, que nada será perdido. Espírito Santo, age em nosso meio. Espírito Santo, queremos ministrar a palavra que é verdade, a palavra que é vida, a palavra que é o caminho. Essa palavra que constrói todas as coisas, que construiu todas as coisas, é a mesma palavra que derruba muitas coisas, que desconstrói algumas coisas. Essa palavra, Senhor, que é fogo poderoso. Essa palavra que é eficaz, que é capaz de separar o sano do profano, o certo do errado, o puro do impuro. Senhor, nós queremos uma vez mais, Senhor, receber e caminhar na Tua doce e preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz. Provérbios 16, 24 diz o seguinte, 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, se você se sentir livre, repita comigo. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Eu de saúde e não de doença. De abundância e não de escassez. Palavra de bênção e não de maldição. Porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E na minha boca existe um milagre. Aleluia, aplauda Ele, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para passar para vocês, cujo título, o tema, vem a combinar com o tema do ano, né? E o título dessa mensagem de hoje é Orações Audaciosas. Orações ousadas. Você crê que você foi chamado para orar orações audaciosas, orações ousadas da parte de Deus? Todos creem? Eu quero poder, com a graça de Deus, caminhar pela palavra de Deus e mostrar para você que eu e você não só podemos, mas eu e você devemos ter conosco orações audaciosas. Orações fora de uma curva, de um padrão humano. Então, como introdução, eu quero lembrar você da minha última mensagem, onde nós falamos sobre oração, um cheque em branco, que quem preenche somos eu e você. E entre tantos pontos que falamos, nós falamos que muitos acham que oração é estar apertando a sua mão forte quando ora. Muitos acham que é ficar de joelhos por horas. Muitos acham que é implorar desesperadamente a Deus. E nós vimos que não é nada disso. Oração, eu quero que você entenda isso. E nós vamos falar bastante esse ano. Devido ao tema, oração é relacionamento. Oração é comunhão. Como você tem comunhão com o seu pai, você que ainda tem o seu pai natural vivendo, como você tem esse relacionamento com ele, essa comunhão com ele, assim é com Deus, o nosso Pai Celestial. Amém? Então vimos que não tem nada a ver com berrar, implorar, desesperar. Não tem nada a ver com isso. E hoje eu quero continuar falando sobre orações audaciosas. Eu encerro esse tema oração por enquanto. Então nessa mensagem eu quero falar sobre orações fora de uma curva natural. Orações fora de um padrão humano. E orações que obtêm resultados. Vamos ver como exemplo
uma oração feita pelo profeta Elias no Antigo Testamento, que diz que mudou a história de estações sobre a terra. Elias orou e mudou a história de estações. E eu quero que você abra seu coração para isso. Você pode e deve fazer orações audaciosas. Como a pastora Tamara aqui falou, grandes coisas nós cremos que irá acontecer esse ano. Por isso nós oramos, orações fora de um padrão humano, que não cabem numa mente limitada. Amém? Todos comigo? Graças a Deus. Então eu quero poder mostrar para você que o coração de Deus, o coração do nosso Pai, do Abba, ele é grandioso. E Ele quer derramar esse coração sobre nós. Ele é um Pai de amor, Ele nos ama, Ele entregou sua melhor oferta. Entregamos uma oferta aqui essa noite. Deus entregou a sua melhor oferta por mim e por você. Ele entregou o seu Filho. Que amor é esse? Cantamos aqui também, que amor é esse? A ponto de dar a sua vida por mim, que amor é esse? Então esse Pai de amor, Ele quer derramar o seu coração grandioso, amoroso sobre a minha e a sua vida. Amém? Então eu quero mostrar para vocês que nós podemos sim fazer orações audaciosas. E elas ainda valem a pena serem oradas. E elas têm sim respostas. Ela tem ainda sim respostas. Queridos, eu e você não só podemos, como eu falei, mas nós devemos fazer as orações que impactam o céu e a terra. Amém? Com esse plano de fundo. Eu quero que você leia comigo Tiago 5, 17 e 18. Com esse plano de fundo sobre oração ousada, oração fora da curva, oração ousada, audaciosa. Eu quero que você leia comigo o texto base. Tiago 5, 17 e 18. A NVI diz o seguinte: Elias era humano. Uau! Elias era humano, como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Repita comigo, durante 3 anos e meio. Uma oração. Repita, uma oração. Mudou a estação de toda a terra. Você consegue entender isso? Uma oração. Ele orou fervorosamente. E por 3 anos e meio não choveu, não veio orvalho da terra, nada. Através de uma oração. Ele continua dizendo o seguinte: orou outra vez. Ou seja, depois de 3 anos e meio, ele orou outra vez. E aí sim, os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. King James atualizada diz o seguinte: Elias era uma pessoa frágil. Lembra que era uma pessoa humana? Diz que Elias era uma pessoa frágil. Ou seja, uma pessoa sujeita às mesmas paixões que eu e você. Era um humano, era falho. E esse homem, limitado, frágil, humano, orou e os céus cerraram. Os céus não derramaram uma gota de água por 3 anos e meio. E não só isso, o orvalho que na criação vinha antes do dilúvio, lembra? Que a Bíblia diz que o orvalho vinha da terra e molhava as plantas. Nem esse orvalho vinha. Nem esse orvalho. A terra secou. Então o resumo é esse: Elias, ele era um profeta na época em que Israel ela foi governada por um rei corrupto chamado Acabe. E se isso não fosse muito, ainda assim ele tinha uma esposa chamada Jezabel. Uma mulher ímpia, perversa e impetuosa. Toda a nação de Israel estava em rebelião contra Deus nessa época. Nessa época em que Elias orou, toda Israel, toda a nação, ela estava em rebelião contra Deus. Eles esqueceram completamente de como Deus havia liberado eles da terra do Egito, que eles eram escravos. E eles esqueceram que foi Deus que cuidou e fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho e levaram eles à terra prometida. Eles esqueceram totalmente disso. E eles se curvaram a um outro ídolo. Eles se curvaram a um outro ídolo chamado Baal. Ou seja, trocaram o Senhor. Trocaram o Senhor. Que triste isso. Então Elias fez essa oração, como lemos acima.
E esses dois versículos que nós lemos aqui de Tiago 5, 17 e 18, nos dizem que existem orações, sim, que nós podemos fazer no tempo que se chama hoje. E essa oração afetará céu e terra. Posso ouvir um amém? Amém. Existe um Deus que nos ouve. Por isso nós estamos tão empenhados esse ano. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Você não vai ser mais o mesmo. A sua casa não vai ser mais a mesma. Você vai fluir. Ou você vai ou você espana, mas nós vamos avançar em oração. Amém? Então essa oração ela não faz parte apenas de algumas poucas pessoas. Só os pastores podem orar fervorosamente. Só os pastores, só os líderes podem fazer orações ousadas. Podem se atrever a falar algo fora de uma curva. Não, queridos. Elias era um homem normal. Sujeito às paixões. Um homem frágil. Mas que tinha como governo o Senhor Deus. E melhor do que isso, queridos, ele vivia antes de Cristo. Agora, depois de Cristo, a Bíblia diz que Jesus na cruz disse: Tetelestai, está consumado. Ele nos fez assentar nas regiões celestes como Pai. E desse lugar que nós precisamos orar, dessa posição de governo, nesses olhos, nesse prisma, fora de uma casinha natural. Eu e você precisamos orar. E aí sim, orações fervorosas, audácias, orações fora da curva sairão, fluirão. Não serão orações para minha alma, para minha carne. Serão orações para cumprir o propósito do reino de Deus sobre a terra. Para servir a igreja, para servir eu e você. Amém? Queridos, orações audaciosas, fervorosas, devem sim fazer parte da minha e da sua vida, queridos. Nós salvos em Cristo, não tem como. Não tem como eu orar algo natural. Não existe como. Eu salvo em Cristo, declarando a minha fé no Cristo ressurreto, que está assentado à direita de Deus. Não tem como caminhar numa naturalidade. Não tem como eu sentir uma febre ou uma dor de cabeça e falar assim: tudo bem, está tudo ok. Não. Eu preciso ir ao ponto onde eu estou, nas regiões celestes. Eu preciso ir até o lugar onde Cristo está sentado e dizer: ei, febre, desapareça. Você não faz parte do meu corpo. Eu sou sarado, eu sou curado. Vida de Deus flui através de mim. Vocês entendem isso? Eu não posso orar num padrão humano. Eu não posso mais ter a minha vida pautada em decisões humanas. Não podemos apenas orar para acalmar as nossas almas. Tantas orações da alma que nós ouvimos. Tantas orações almáticas. Senhor, Deus, ora por mim, olha por mim. E Deus olha e diz: eu não entendo o que tu estás falando. Tu está no lugar errado, eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Na posição que você está orando, na alma, humano, natural, eu não consigo responder. Eu preciso ir para o reino celestial, onde eu sou perfeito, onde eu sou curado, onde habita o zoe de Deus, a vida de Deus, e de lá declarar sobre a minha vida natural. Todos comigo? Não tem como. Não tem como. Queridos, devemos orar para trazer o céu na terra e ver os resultados acontecerem. No caso de Elias, a oração dele literalmente, queridos, mudou. Não choveu por 3 anos e meio. Mudou uma estação. Mudou. Mas o que significa, Sérgio, orar fervorosamente? Orar com audácia. O que significa isso? Estás falando para orarmos ousadamente? Fervorosamente? O que é isso? Como é que funciona? Tiago diz que Elias orou assim. Ele orou fervorosamente. E essa oração está em 1 Reis 17. Versículo 1. 1 Reis 17, versículo 1. Que diz o seguinte: ora, Elias, o tesbita da Tisbe, de Gileade, disse a Acabe, ao rei natural, a um governo da terra: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Eu juro pelo Deus de
de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Opa! Palavra aqui no original é discurso, queridos. É declarar, é comandar, é decretar. Sabe o que Elias está falando? Ei, Acabe, ei, você acha que você é o bambambam? Eu quero dizer para você que eu sirvo um Deus muito maior do que Balaal. Eu sirvo um Deus muito maior do que essa terra. E eu quero dizer para você, eu estou decretando agora, não choverá durante 3 anos e meio. Eu estou decretando. É uma verdade. É isso que ele está falando, queridos. E nós em Cristo, nós temos esse poder, essa autoridade. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele nos fez reino e sacerdócio. Então eu tenho toda a autoridade, foi me dada toda a autoridade para governar sobre essa terra. Então eu preciso exercer essa autoridade. Então Elias não temeu o rei Acabe, um tipo de governo humano. Queridos, porque quem vive a sua vida diante de Deus jamais temerá um governo humano, queridos. Jamais temerá um governo humano, jamais temerá sussurros. Ah, Sérgio, esse ano estão falando que vai dar pano para manga. Mentira, eu não creio, eu creio na palavra. A palavra é viva e eficaz. Eu sou abençoado, eu sou próspero, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nele eu estou guardado. Eu estou debaixo das asas dele, o maligno não me toca. É isso, eu creio nisso. Isso é uma oração fervorosa? Orar a palavra. Uau! O mal não tem poder sobre a minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Sabemos que a Bíblia diz em 1 João 5,19, eu só vou citar aqui para ganhar nos tempos, que o mundo todo já está sob o poder do maligno. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, já está sob o poder do maligno. O que é esse poder do maligno? O que é o mundo? Queridos, é o sistema, é uma forma de pensar, é uma forma de agir, é a forma de crescer, é a forma de imaginar as coisas, querido. O governo aqui é tudo que os meus olhos enxergam, tudo que é natural. O governo desse mundo, dessa terra, as coisas palpáveis. Mas eu e você não fomos chamados para viver pelas coisas palpáveis. Eu e você trazemos à existência o que não existe como se já existisse. Nós decretamos, nós governamos. Aleluia. Só temeremos o mal desse mundo, querido, quando não conhecermos verdadeiramente o nosso Pai Celestial. Quando eu não conheço o meu Pai, como o meu Deus, como o meu Pai. Quando eu não entendo a obra perfeita de Cristo, eu temo o sistema do mundo. Eu digo, meu Deus, é verdade, meu Deus do céu, o dólar está aumentando. Meu Deus, está acontecendo isso, ai meu Deus, vem crise, vem... Não, queridos, eu e você estamos guardados, revestidos. Elias não temeu um rei da época, porque se tememos reis dessa era, o que será de nós? Queridos, não tem como, queridos, quando Deus se tornar a principal fonte de encorajamento e força nossa, não temeremos as opiniões dos homens ou as suas críticas. Vai ser horrível, Sérgio. Não será. Será para você, não será. Se você acha que para você vai ser, show de bola. Para mim não será. Eu e minha casa comeremos o melhor dessa terra. O ano de 2022 será o melhor ano até então. Até então, porque ano que vem vai ser melhor ainda. Na minha boca, nós lemos no começo, Provérbios 16, na minha boca há poder da vida e da morte. Eu preciso declarar palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, de riqueza e não de pobreza, porque na minha boca há um decreto. Eu e você precisamos entender que oração é governar sobre todas as coisas. Estou passando por uma situação difícil. Vou para a posição de Cristo Jesus, onde tudo está completo. E eu declaro de lá a vida, a palavra de Deus sobre a minha situação terrena. De lá eu oro. Dessa posição que eu estabeleço o governo. Todos comigo? Nossas orações realmente terão resultados, querido, quando nós conhecermos a nossa influência com Deus. Repita comigo, a nossa influência com Deus. Deus se agrada quando nós sabemos que temos influência com Ele. Me dá um exemplo, Sérgio. Jacó era um homem desses. Ele sabia que tinha influência.
Depois de lutar com ele uma noite inteira até de manhã, ele disse a Deus: não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. Eu não vou deixar você sair daqui, Deus, a não ser que você me libere uma bênção. O coração, o anseio de Jacó estava no lugar certo. Ele olhou para Deus e falou: não, eu preciso da tua bênção. Se eu não tiver a tua bênção, eu não tenho nada. Eu não vou deixar o Senhor ir, se o Senhor não liberar uma bênção sobre a minha vida. Foi isso que Jacó disse. Então depois disso o Senhor mudou o seu nome. O nome de Jacó foi trocado, ou seja, Jacó significava enganador, logrador, manipulador, burlador para Israel. Deus trocou o nome de uma pessoa, porque ele estava com o coração voltado para o lugar certo na hora certa. Deus falou: você não será mais enganador, você será Israel. E o que é Israel? Príncipe de Deus. Aleluia! Príncipe de Deus. Não tem como. Não tem como. Então depois disso o Senhor mudou a sorte dele. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Portanto, como príncipe lutasse. Uau! Uau! Como príncipe lutasse e prevalecesse. E prevalecesse, diz a palavra. Querido, prevalecer é vencer, é resistir, é ter o poder, é ser capaz. Deus falou: agora, por causa disso, porque você me pediu, você é capaz, receba. Você é capaz, receba. Exerça governo. Aí vem a pergunta: quando Jacó teve poder com Deus? A pergunta é: quando a sua oração de bênção da parte de Deus foi respondida para ele? Quando Deus tocou a articulação dele. Quando Deus tocou em Jacó, Jacó ficou indefeso, ficou impotente. Enquanto Jacó, queridos, e presta atenção nisso, isso mudou minha vida, minha forma de pensar. Quando Jacó estava lutando com a sua força humana, Deus quis ir embora e disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta, diz a palavra. Coloca para mim Gênesis 32, 26, a parte A. Gênesis 32, 26, a parte A. Então o homem disse, Deus falou: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixa ir, a não ser que me abençoe. Eu preciso do que você tem. Sem isso eu não sou nada. Queridos, então Deus tocou a articulação daquele homem. Mas no momento que Jacó estava indefeso, impotente, Deus não pôde ir embora. Deus não pôde sair sem declarar bênção sobre ele. Queridos, e pega essa chave. Deus não vai ajudar aqueles que ainda se ajudam. Deus não vai ajudar aqueles que ainda lutam pela força do seu braço. É tempo de descansar e governar pela palavra. Pelo amor de Deus, igreja. É tempo de governar pela palavra. Deus não vai ajudar aqueles que se ajudam, que confiam na força do seu braço. Ele ajuda aqueles que estão dependentes do Senhor. Eu estou dependente de ti, Senhor. Me abençoe. Aí Deus age. Ele te ajuda quando você diz: Senhor, me ajuda nisso, eu não consigo superar isso sozinho. Eu tenho um vício de pornografia, de tabagismo, de temperamental. Eu sou muito temperamental, eu tenho um problema financeiro, um problema familiar. Quando eu me abro, eu digo: Senhor, me ajuda. E eu vou para a palavra e declaro a palavra de Deus, onde as bênçãos já são nossas por direito. Eu manifesto, eu declaro, e assim muda. Assim acontece. Mas como é que eu vou declarar o que já é meu por direito, se eu não ler a palavra de Deus, queridos? Eu preciso ler. Hoje em dia está tão fácil, tem até gente que lê por você, queridos. Você bota o aplicativo, ele vai falando, ele vai lendo para ti. Não tem como, não existe. Não existe mais como dizer assim: não, Sérgio, eu não consigo, eu não tenho acesso à palavra. Para mim é difícil. Não é, queridos. Não é, é posicionamento. Enquanto eu e você não nos posicionarmos e estabelecermos que a palavra de Deus é o que nos rege sobre a terra, nós vamos ser governados pelas coisas desse mundo. Mas quando eu me posicionar e falar assim: não, a palavra de Deus é a minha vida, a palavra de Deus é a verdade, eu preciso saber dela, aí sim as coisas vão fluir da parte de Deus. Amém? Orações audaciosas. Queridos, nada é impossível para Deus. Não existe nada que possa ser impossível
ao Criador de todas as coisas, queridos. Deus nos diz hoje: ei, você pode, eu estou com você, vamos juntos, vamos caminhar juntos. Declare a palavra, declare a minha palavra. Querido, João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, diz Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Dá muito fruto. Não tem como, queridos. Não tem como, dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus está dizendo: faça orações ousadas, fervorosas, grandiosas, porque eu estou com você, eu sou por você, e nada pode ser com você, pelo amor de Deus. Nada pode ser contra. Nada. Hoje eu estou. É tempo de se posicionar como igreja, queridos. É tempo de se posicionar. Viver coisas que nunca imaginávamos por causa da palavra. Sentar em mesas que a gente nunca imaginava sentar por causa da palavra. Conhecer pessoas influentes que nós nunca pensaríamos em conhecer por causa da palavra. É tempo de avançar ainda mais. É tempo de avançar ainda mais. Não podemos ser como o mundo, onde todos estão olhando para a sua própria inteligência, seu próprio intelecto, suas próprias habilidades, e confiar nelas, queridos. E esquece. Quanto mais rápido nós pararmos de confiar em nosso braço, mais rápidos nós teremos influência com Deus e assumiremos nossa identidade nele, queridos. Queridos, como propõe um retiro aqui, DNA resgate. Isso é de Deus. Existe um DNA celestial, único, que Deus implantou em você. A Bíblia diz que antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre, Deus já te conhecia. Você consegue entender isso? Você tem um nome que você nem imagina. A Lu compartilhou esses dias, nós temos um nome que nós nem sabemos qual é, nos céus. Antes de você ser gerado, antes de você ser projetado, antes de você vir a esse mundo, Deus já te conhecia. Aquele que sustenta todas as coisas com a palma da sua mão. Aquele que sustenta todas as coisas, que faz a terra girar, o sol brilhar, a lua aparecer, que segura o firmamento, que segura as estrelas. Esse mesmo Deus poderoso, Criador, é o que te sustenta. É o que conhece você. Meu Deus, DNA. Eu e você possuímos um DNA celestial. Queridos, voltando para Elias agora. Tão certo como o Senhor vive, diz ele, perante cuja face eu estou, Elias orou. Tão certo, não vai chover. O que eu aprendo aqui, queridos, é que a chave, queridos, disso aqui é estar consciente da presença de Deus sempre em nossas vidas. Sempre. Eu estou no banho, Sérgio, ali Ele está. Eu estou no carro, Ele está. Eu estou na empresa, Ele está. Eu estou dormindo, Ele está. A presença do Senhor em nós, ela é constante. Ela está conosco. Quando declaramos a bondade de Deus, estamos andando alinhados com Ele. Estamos concordando que Jesus já carregou a maldição, doenças, dores, pobreza na cruz, e que na cruz Ele nos deu todas as coisas. Então quando eu declaro isso, quando eu verbalizo isso, eu estou dizendo: ei, eu vivo por esse governo. Eu vivo por esse prisma. Eu vivo por essa ilusão de ótica. Quando eu declaro aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a minha vida, eu estou falando: esse é o governo pelo qual eu vivo. Queridos, esqueça aquela oração, queridos, implorando: Deus, por favor, cura essa pessoa do câncer, livra essa pessoa do vício, Senhor. Toca na família dela, Senhor. Pelo amor de Deus, eu te peço. Não. É uma oração almática. Deus vai dizer: eu não sei o que você está orando. Eu não sei o que você está orando. O seu choro não muda Deus. O que muda você perante Deus e as circunstâncias é a posição pela qual você ora. Se eu orar a palavra de Deus, tudo vai mudar. Se eu orar pela minha alma,
Oh Deus. Oh Deus. O que tu está pedindo? Eu não sei o que você está pedindo. Por isso que Jesus fala, vocês não recebem porque pedem mal. Quando vocês aprenderem a pedir, vocês vão receber. Todos comigo? Amém? Queridos, quando eu faço uma oração almática, dá a impressão que Deus ainda precisa ser persuadido para me abençoar. Olha que loucura isso. Oh Deus, tu está vendo ela. Oh Deus, eu estou vendo a minha vida. Oh céus. Eu estou querendo persuadir Deus no quê? Queridos, dá a falsa impressão de que Deus ainda precisa ser manipulado para atender a minha oração. Tetelestai, o que precisava acontecer, aconteceu. Agora é a minha posição que estabelece o que eu vou viver. Amém? É a minha posição. Queridos, e como o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e Ele só pode testemunhar acerca da verdade, Ele que habita dentro de você não vai poder fazer nada, porque você não está orando a verdade. Graças a Deus que a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar, né, Ele ora por nós, né, com orações, com gemidos inexprimíveis, é isso? Ele ora por nós, graças a Deus, porque quanta oração almática nós fizemos. Senhor, se o Senhor me der essa semana, Senhor, a vitória na minha empresa, Deus, eu vou dizimar mais. Deus, se o Senhor me fizer crescer na empresa 40% esse ano, pensa, o gasofilácio 40% mais recheado. Eu estou querendo persuadir Deus. Estou querendo dizer, Deus, tu não és capaz de sustentar essa obra, esse corpo local. Mas quando eu oro numa posição, Deus, eu declaro, eu sou rico, o Senhor me fez próspero, porque Cristo se fez pobre, então eu sou próspero, eu sou rico, a minha empresa é uma bênção, eu declaro clientes prósperos, eu declaro clientes fiéis. Você está entendendo que muda tudo? Eu saí do lugar da carne e eu comecei a orar numa posição do Espírito, uma posição de governo. E eu declaro, Senhor, a minha empresa é uma bênção, tudo que eu imponho as minhas mãos prospera. Vira ouro, vira prata. Queridos, eu brinco com muitos no final do culto, eu digo, queridos, uma semana abençoada. Tudo que você toca vira ouro e prata. Virou um chavão. Porque eu estou abençoando, é o que eu tenho para te dar. Queridos, eu declaro uma semana abençoada. Tudo que você impõe as suas mãos prospera. Assim é. Assim é. A intenção parece ser boa. E muitas vezes ela é boa. Ela quer ajudar alguém. Ela quer mudar uma circunstância. Mas sem eficácia. Porque Deus não sabe o que estamos falando. Então como é que é declarar? Como é que é decretar? Por exemplo, em nome de Jesus, espírito de depressão, deixe essa pessoa agora, em nome de Jesus. Ou seja, eu estou falando que existe um espírito imundo nessa pessoa, que não pertence a ela, não faz parte dela. Então eu na minha posição, eu estou dizendo, espírito imundo, saia dela agora, porque o Senhor me deu autoridade sobre essa terra. Saia agora, em nome de Jesus. Jesus conquistou essa posição de autoridade. Eu digo, saia dela agora. Essa é a autoridade. E eu estou dando um exemplo. Então isso é exercer, isso é orar orações audaciosas, ousadas. Isso é crescer. Todos comigo? O trabalho final de Jesus nos deu esse direito de reinar em vida, sobre circunstâncias, sobre situações. O que declaramos precisa acontecer. Vai acontecer, se estiver de acordo com a palavra. Queridos, agora eu não declaro mais, Senhor me abençoa. Não, eu declaro bênçãos que já foram liberadas. As bênçãos já foram liberadas, então eu declaro essas bênçãos. Porque não depende da minha obediência mais perante uma lei. Não, é por causa da obra de Jesus. Então eu declaro numa posição de governo. E a Bíblia diz em Provérbios 10:16, que as bênçãos coroam a cabeça dos justos. Uau! Se eu fosse você, eu aplaudia. Não tem como. Quem aqui foi justificado através da obra de Cristo Jesus? Levanta a mão. Todos? Queridos, olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios 10:6. Coloca no telão para mim, por favor. Provérbios 10:6. Olha só isso. Sérgio, eu creio que eu fui justificado por Cristo. Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou numa posição de descanso. Eu sou reino e sacerdócio. Ele me constituiu reino e sacerdócio, governo nessa terra. Ele se fez pobre para me fazer rico.
Ele me deixou um governo sobre essa terra. Então, as bênçãos coroam a cabeça dos justos. Por isso que nos andou assim, ó, porque é muita bênção. Estou brincando. Vamos dizer, o Sérgio está falando que a curvatura da coluna é por causa da bênção, não é não. Mas vocês conseguem entender isso? Você já é abençoado, você precisa declarar. Declarar a palavra. As bênçãos coroam a cabeça dos justos. Amados, deixa eu lembrar algo que talvez você possa ter esquecido. Deus que vive fora do tempo, Deus que é atemporal, já viu o meu e o teu 2022. E Ele diz, ei, será maravilhoso, será o melhor ano das suas vidas. Tudo que você impor as suas mãos prospera. Pessoas vão ver luz brilhando através da sua vida. Quando você coloca a planta dos seus pés, é a luz, e a luz não pode se apagar em meio à escuridão. Em meio à escuridão, a luz, ela resplandece, ela brilha. Não tem como esconder uma luz. E Deus que é atemporal, que já viu tudo isso, ainda volta e te pega pela mão e vamos junto, eu estou contigo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Precisamos orar através de uma posição de filiação, queridos. Integridade, vitória, já é nosso, queridos. Já é nosso. Já é nosso. Olha o que diz Colossenses 2,13. Colossenses 2,13 ao 15. Ah, meu Deus. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou com Cristo. Ou seja, quando você estava num lamaçal de pecado, sem aceitar Jesus como seu único e salvador, você precisa aceitar. Então, se você não fez isso, quando você fez isso, você levantou a sua mão e falou, Jesus, eu quero você vivendo na minha vida. A Bíblia diz que quando vocês estavam mortos, em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou, trouxe vida com Cristo. E Ele diz o seguinte, Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita da dívida. Não, nenhuma condenação há. Que escrito é esse? Que consistia em ordenanças e que nos era contrária, era contra mim. Eu tinha um decreto de morte, de maldição. Eu tinha um decreto contrário à vida. Então Ele cancelou esse decreto e falou, agora Sérgio, você tem vida. Você é reino, você é sacerdote, você é amado. Então é isso que está falando. Então, consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado, tendo tirado todos os poderes, tendo tirado toda a arma forjada, tendo feito deles, despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que Paulo fala aqui o seguinte, nessa época, toda a guerra, os romanos que venciam outro inimigo, eles além de vencer o inimigo, eles saqueavam todo inimigo e pegavam os despojos de guerra e traziam para si e faziam o quê? E faziam uma carreata pela cidade, provando para o governo deles, para as pessoas dele, ó, nós vencemos, estão ali as pessoas amarradas, estão ali os despojos de guerra, todo o ouro, toda a prata, nós somos vencedores. É isso que o governo romano fazia. Então quando Paulo cita o seguinte, coloca o último versículo para mim. Então quando Paulo falou o seguinte, ei, ele despojou toda a autoridade, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, ei, tudo que era possível de Satanás tocar em você, Cristo na cruz removeu, através da palavra. Ou seja, Ele despojou, tirou os poderes, tirou as armas dos poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público, ou seja, Ele passeou com a sua vitória, fez dele um espetáculo público, quando removeu, pregando na cruz, removeu toda a dívida, toda a ordenança contrária, tudo que era maligno, se tornou bênção, removeu. Então, queridos, nós precisamos ver Deus como um Pai, queridos. Eu estou terminando. E eu preciso ver Deus como um Pai, queridos. Não se trata do tanto de força que eu oro, mas através de quem eu estou orando. Não é no meu berro,
não é no meu sapateio, não é no meu ajoelhar, no meu sacrifício. Não, é na posição que eu oro. É através de quem eu estou orando? Através de Cristo Jesus, aquele que pagou todas as coisas. Através desse lugar, dessa posição, eu oro. Queridos, continuar declarando, queridos, é o segredo para obter respostas, porque muitos de vocês devem estar pensando, mas eu já orei a palavra de Deus e ainda não tive respostas. Você deve estar pensando, mas eu já orei a palavra de Deus e eu ainda não tive respostas. Tem coisas que eu ainda não tive respostas. Queridos, eu quero embasar essa citação, essa colocação, que diz o seguinte, queridos, não é pelo sentir. Quando os apóstolos pediram para Jesus aumentar a sua fé, em Lucas 17:6, Jesus fala, se tiveres a fé como de um grão, uma semente de mostarda, você pode dizer, a palavra dizer é afirmar, afirmar sobre, comandar. Então você pode dizer a esta moeira, arranca-te pela raiz. Não é aquela árvore cortada que fica aquele toquinho, não, arranca-te pela raiz, toda ela. Ele está falando, arranca-te pela raiz e plantada ao mar. Por que plantada ao mar? Só jogada no mar já não estava bom? Arranca-te daqui e joga no mar, acabou-se. A árvore não anda. Por que arrancada? Porque Jesus deixa uma deixa. Ei, se eu arrancar lá, não tem quem tira. Ela vai sair daqui, onde ela estava arrancada, ela vai ser plantada lá, pela raiz, não sairá de lá. E ela vos obedecerá. Queridos, um grão de mostarda é muito pequeno. E ainda assim, Jesus disse, se nós tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer, arranca-te dali. Queridos, a palavra dizer aqui, eu quero que você entenda isso. A palavra dizer aqui, no grego original, ela implica em uma ação contínua, não é apenas dizer uma vez. A palavra dizer aqui no grego original é uma ação contínua, que implica em continuar falando, ou seja, continuar declarando a palavra todos os dias. Declare a palavra continuamente. É uma ação contínua. Você vai dizer, Sérgio, então, porque senão seria fácil, né? Eu fazer uma oração única pela minha família, única pela minha saúde, única pela minha empresa, única pelo meu emprego, única pelas minhas filhas, única por todas as coisas, eu nunca mais na minha vida precisaria orar. Não seria assim? Mas não, dizer todos os dias, declare a palavra, todos os dias, basta cada dia o seu mal, todo dia mal eu combato com a palavra de Deus. Todo dia mal eu combato com a palavra de Deus. Todos comigo? Ele nos fez reino e sacerdócio, queridos. Ele nos fez reino e sacerdócio. Nosso modo de viver democrata, nós vivemos num país democrata, e esse modo de viver democrata nos fez perder o senso de um funcionamento de um reinado. Queridos, é costume dos reis viverem por decretos, anote isso. Um rei só vive por decreto, mas esse mundo democrata, né, nos fez perder esse senso. Eu e você precisamos viver através de decretos, declarações. Não peça para Deus para lidar com um problema. Apenas possua a autoridade que já foi dada sobre tal e declare. A ressurreição de Jesus é o motivo pelo qual podemos ter certeza que podemos corajosamente fazer orações ousadas e ver resultados. Amém? Não ore para ter mais influência com Deus, queridos. Ore porque você já tem total influência com Ele. Não ore para arrancar bênçãos da mão de Deus, mas proclame as suas bênçãos, as bênçãos de Deus, porque elas já são tuas através de Cristo Jesus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos justiça de Deus. Lembre-se disso, eu encerro aqui. Bênçãos coroam a cabeça dos justos. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus.